campeonato do quarto centenário, ele foi precedido de uma carga diferenciada de atrativos, de comentários, de provocações, de insinuações. Porque, por exemplo, o Palmeiras estava mal. O Corinthians havia ganho o bicampeonato em 1952. Não estava bem em 53. E até houve uma reunião entre diretores do Corinthians, e a diretoria é presidida pelo Alfredo Inácio Trindade, para saber o que seria melhor para o Corinthians. Tentar lutar pelo tri com o time quase sem possibilidade, porque o São Paulo atravessar uma fase estupenda, ou dar prioridade para o campeonato do quarto centenário. E prevaleceu a prioridade para o quarto centenário. E o Palmeiras estava relativamente bem, porque os dois times tinham dois ataques notáveis, principalmente o poder de fogo dos dois era notável. Basta recordar que o ataque do Corinthians era Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. Depois mandou entrando Nonô. O ataque do Palmeiras era Liminha, Humberto, Ney, que hoje está no México, tem uma pequena fábrica de tampinhas de garrafa. Na meia esquerda, antes era o Vila Dônica, depois entrou aquele estupendo coice de mundo Jair da Rosa Pinto, e na ponta esquerda do Palmeiras, quem era o ponto esquerdo do Palmeiras, Deus do céu? Rodrigues. E o Rodrigues o Tatu, que foi um dos maiores pontas da história do futebol brasileiro. Então era um ataque, para o jogo terminar 4-4, 5-4, era impossível você imaginar a possibilidade deste ganhar ou daquele perder. Olha, o São Paulo viveu naquela semana, eu vou dizer para vocês com toda sinceridade, uma semana belicosa, de raríssima sensibilidade. Não se falava em outra coisa senão no jogo. Ninguém queria perder. E, ora, o empate bastava para o Corinthians. Corinthians e Palmeiras sempre teve rivalidade. Sempre existiu rivalidade. Então o clima era que, até a prova, que era um clima carregado, né? Uma decisão, aquele título centenário, aquele negócio todo. E a expectativa era muito grande. Tanto é que o Oswaldo Brandão, que era o técnico, ele concentrou nós em Tremembé. Acho que uma semana concentrado lá, sem ler um jornal, sem ouvir rádio, que é para não afetar, né? E saímos lá da concentração, para um Pacaembu, fomos jogar, empatamos o jogo. Aliás, o Palmeiras empatou, nós estávamos ganhando o jogo 1-0. O Palmeiras empatou, e nós tínhamos um ponto de vantagem, então fomos campeão. O senhor lembra? Estádio cheio, Pacaembu? Ah, cheio, estádio do Pacaembu tinha gente até em cima das marquises. Lembra das marquises do Pacaembu? Tinha gente lá em cima das marquises assistindo o jogo. Foi um carnaval, viu? E aí é que explodiu ou eclodiu uma briga de misticismo, um negócio incomum hoje no futebol. Hoje não se aceitaria, mas naquela época até era uma coisa absolutamente normal. Porque o Brandão sempre foi místico. O Brandão gostava de galinha preta, de gala vermelha, ele tinha seus amigos, tinha seus pais de santo. E além do Brandão, que voltava para o Corinthians tinha o Jaú, aquele antigo pecão do próprio Corinthians e da seleção brasileira, que até hoje é muito conhecido como pai de santo. E o presidente do Palmeiras era o Pascoal Juliano, que queria ganhar o campeonato quarto centenário de todo jeito, e consultou um pai de santo. E o que é que o pai de santo disse para o Pascoal Juliano? Vejam vocês até onde chega o fanatismo e a ambição de um presidente querendo conquistar um determinado título. Ele aceitou a mudança de camisa. O Palmeiras teria que jogar, não com a verde tradicional, mas com a camisa azul, se quisesse ganhar do Corinthians. E o presidente Pascoal Juliano teria até que aparecer no estádio com a perna engessada, porque assim isso representaria o quê? Que todos os jogadores do Corinthians, o adversário, estariam também com a perna engessada, sem possibilidade de se movimentar ou de correr aquilo que uma partida de futebol exige. O nosso presidente era um advogado colega meu. Ele acreditava muito nesses troços, assim, né? E ele fazia lá as mandingas dele, né? Isso eu sei porque eu fui numa. E ele, lá pelas folhas tantas,
Não estamos sabendo nada. Ele pega e troca o uniforme, põe a camisa azul. O Palmeiras, por lei, tem essa cor. Então, nós jogadores, quem pode manda. Né? Quem tem juízo obedece. Nós obedecemos e colocamos aquele cara. Mas não foi com muita, vamos dizer assim, com muita aprovação, né? Que estranhava, né? Porra, camisa azul. Parecia que nós iríamos jogar contra o Nacional da Comendador Souza. Camisa azul. Aquilo foi palhaçada da diretoria do Palmeiras. Aquele jogo era centenário, meu amigo, que valia. É a última partida. E nós entramos primeiros em campo, 2 ou 3 minutos antes. Nós estávamos muito nervosos, sabe? Eu, no meu parecer, eu pensei isso. Entramos, já está nervoso, agitado e tal. Mas, quando nós vimos o Palmeiras entrar em campo, o Palmeiras não entrou com aquela verde que reaçava, entende? Ele entrou com uma camisa azul, uma camisa berrante azul. Aquilo parece que esfriou o ânimo de nós, entende? Dos jogadores de bola. O meu, pelo menos, esfriou. Eu não vi o Palmeiras assim, com aquela camisa verde, aquela garra. Falei, caramba, ó, o que está acontecendo aqui? Pensei entre mim. E fomos jogar, né? Jogar. Jogar e aconteceu aquilo que aconteceu. Eu fiz o gol de cabeça. Nós empatamos com o Palmeiras 1-1. Foi o bicampeonato dos 100 anos, né? O Corinthians já tinha ganhado um. E depois nessa geração, que teve essa geração, eu tive a felicidade de fazer o gol do centenário. Pode centrar, até com perigo. Perdeu para a boca do gol, fechou todo mundo, cabeceou. Gol! E eu olhando assim, eu vi que eu estava perto do Luizinho. Quase deu para eu chegar nele. E sabe como é que ele fez o gol? De cabeça. Ele era um tampinha, pequenininho, mas muito hábil, né? Que Deus o tem em bom lugar, mas era um filho da mãe, filha da mãe. Depois do primeiro tempo, o primeiro que eu busquei foi o Luizinho. Por quê? Porque ele fez o gol. E o segundo foi o Cláudio, porque o Cláudio é que foi o grande homem do Corinthians. Então, uma pergunta que eu fiz ao Luizinho, eu falei, Luizinho, você imaginou a possibilidade de subir realmente e você com 1,55 m alcançar aquela bola de cabeça para fazer o gol? Aí o Luizinho me recorda como ele disse até hoje. Falou, acontece que eu saí um pouco de trás. Então, quando eu pulei para a bola, eu já tinha o impulso da velocidade. Porque se ele estiver parado, o impulso tem o seu limite, que não é muito. Agora, ele vindo na velocidade, o limite é outro, que é o caso do salto triplo. Então o Luizinho disse que a vantagem dele é que ele era tão pequenininho, ele escapava dos adversários e saltava. Por isso ele fez muitos gols de cabeça naquele campeonato, inclusive esse primeiro gol do Corinthians aos 10 minutos do primeiro tempo do jogo, se não me engano. Então, quando o Palmeiras empatou principalmente, aí o jogo virou um caldeirão, virou um inferno, porque o Corinthians não queria perder de jeito nenhum e já ganhava por 1-0. Aí quando o Palmeiras empatou, o Palmeiras queria ganhar de qualquer jeito. Então o Palmeiras apelava para ganhar e o Corinthians apelava para não perder. Aí o jogo ficou difícil, realmente. E o árbitro foi o Estevão Marino, árbitro uruguaio, que apitou a Copa do Mundo de 62, mas eu sei que ele trabalhou, depois do jogo, se eu não me engano, ele disse que havia perdido 3 ou 4 quilos de peso, de tanto que ele correu e de tanta gente que ele empurrou para evitar piores confusões durante o jogo. E esse gol anulado do Baltazar? Diz que o Baltazar fez um gol que foi anulado. O senhor lembra disso? Foi um gol legítimo. Eu não lembro bem o lance, sei que foi um gol legítimo mesmo. A crônica escrita e falada, até meteram o pau no juiz, né?
Anulou um gol legítimo do Corinthians, né? O Corinthians merecia ter ganho aquele jogo também. O Esther Moreno era um grande árbitro, viu? Sabe o que acontece? Ele era uruguaio e diziam que ele era corintiano. Isso é tudo conversa mole. Não falavam também que o tempo do presidente da Federação Paulista de Futebol se chamava João Mendonça Falcão. E falava que ele era conselheiro do Corinthians, veja você. E que o Trindade, que era o presidente, Alfredo Inácio Trindade, presidente do Corinthians, foi 12 anos presidente do Corinthians, diziam que ele que controlava o juiz da federação, que é tudo balela, tudo. É que nós tínhamos um time bom, entendeu? Time de macho, raçudo, time que brigava pela vitória. Quando perdia, nós faltava se bater no vestiário. Era um campeonato que valia para o resto da vida. É um campeonato que vai ser comentado daqui a 500 anos, você não tem dúvida, né? E depois é o centenário de São Paulo, né? Até chegar nos outros 100 anos, mais o outro centenário, você pensa bem, é uma glória, é uma glória que ninguém pode tirar do Corinthians. Infelizmente, a verdade é essa, para nós palmeirenses, né? Clube Corinthians Paulista, líder absoluto até o início